para mim, ser professor é ser um motivador. Eu tenho que motivar os meus alunos. Eles têm que sentir um gosto pela minha disciplina. Eles têm que vir para a escola pensando que vão ter algo interessante. Então, eu tenho que motivá-los a querer estar na minha sala, a querer me escutar, a querer desenvolver os projetos que eu proponho. Então, penso que o professor é um motivador. Quando você leva para eles projetos que são jovens, né, que vai trabalhar a realidade deles, falar de temas que eles estão vivenciando a todo momento, eles saem com uma postura diferente, eles adotam uma postura diferente, eles passam a fazer aquilo com amor, eles interessam mais, eles pesquisam, eles estudam, eles têm aquela vontade de chegar para você e falar assim, olha, eu aprendi, eu estou gostando do que eu estou fazendo, esse trabalho é bacana, é legal, entendeu? E eu estou feliz com isso. Campina da Alegria é uma comunidade tipicamente do interior. Ela está localizada em zona rural do município de Vargem Bonita e não possui mais que 500 habitantes. A nossa clientela escolar é composta de alunos que residem aqui na vila e de alunos de comunidades ao entorno de Campina da Alegria, como um assentamento, que é chamado 9 de Novembro, e algumas fazendas aqui também da região. Bom, hoje nós vamos dar início ao estudo de uma nova unidade temática. Como vocês sabem, o professor costuma abordar esses temas sempre dentro de um gênero de texto, não é mesmo? Então, hoje nós vamos iniciar o estudo do gênero lenda. Bom, os alunos de 6º ano, eles estão iniciando um novo ciclo. Eles vêm do 5º ano, séries fundamentais iniciais, estão acostumados com um contexto diferente, normalmente um professor as 4 aulas, né, salvo variação de artes e educação física. Então eles encontram um contexto novo, né, mais professores, mais aulas, disciplinas diversas. Então alguns conceitos trabalhados lá nas séries iniciais precisam de continuidade agora no 6º ano. Eu percebi que eles ainda tinham algumas dificuldades com estrutura de texto, em específico a estrutura narrativa. E dentro da estrutura narrativa, a questão de tempo verbal, a questão de discurso direto, indireto, a própria oralidade deles, eu senti que deveria ser melhor trabalhada. Em virtude disso, pensamos o projeto sobre lendas. Quem gostaria de falar? Qual foi a lenda que já leu, já escutou? Bom, a lenda que eu conheço é do lobisomem. Meu avô me contou que aconteceu lá na fazenda Tamanduá, lá, que é pertinho aqui da nossa cidade. Era um homem que saía de noite, sim, e se transformava em metade de homem e metade de lobo, assim. E daí saía nos aviários pegar galinha. A primeira etapa do projeto foi mapear o conhecimento prévio dos alunos. Tentar diagnosticar o que eles já conheciam, o que eles já tinham ouvido falar sobre o gênero lenda. E eles já tinham uma noção tanto do ensino fundamental, séries iniciais, quanto de histórias que eles ouviram entre seus familiares, entre pessoas conhecidas. Então, no diagnóstico foi possível perceber que eles já conheciam algo sobre o gênero lenda que estaria em enfoque. E você, Bárbara, qual que é a sua lenda? É do Diabinho da Garrafa. O Diabinho da Garrafa. Quem que te contou essa história? Minha mãe. A sua mãe. E onde que se passou? Como é que é essa história do Diabinho da Garrafa? Uma pessoa faz o pacto com o diabo e daí tem que pegar um ovo que é fecundado pelo próprio diabo. Após mapear o conhecimento prévio dos alunos, foi necessário então colocar eles em contato para que eles apreciassem o gênero lenda. Então eu trouxe para a turma uma seleção das lendas mais conhecidas de várias regiões brasileiras. Distribuí em duplas, em grupos, eles fizeram leituras e atividades escritas e também puderam relatar o que eles
leram nessas lendas, qual era o conteúdo, quem eram as personagens, onde essas lendas ocorreram. Então a atividade, além de proporcionar o contato deles, a leitura com o gênero lenda, também lhes proporcionou um melhor entendimento de quais eram as características desse gênero. Cada dupla vai folhear no índice e vai encontrar uma lenda que lhe chama a atenção. Depois, vocês irão ler essa lenda e, na sequência, cada dupla vai comentar sobre ela com os demais colegas. A próxima etapa do projeto foi a coleta de dados. Os alunos deveriam coletar informações para que pudessem transformá-las em texto. Como que nós fizemos isso? Em sala de aula, discutimos qual seria a melhor maneira de coletar esses dados. Em discussões, os alunos propuseram que nós fôssemos até a casa das pessoas que moram aqui em Campina da Alegria ou nos entornos de Campina da Alegria e resgatássemos essas histórias que as pessoas conheciam, histórias que tivessem a característica do gênero lenda. A gente está trabalhando sobre lendas na escola. O professor pediu para a gente entrevistar as pessoas que saibam algumas lendas. Será que a senhora podia contar a lenda que a senhora me contou esses dias? A da noiva da casa abandonada? Sim. Essa lenda, há muitos anos atrás, aqui na vila, tinha uma família que gostava muito de fazer festa. A Vila de Campina da Alegria possui cerca de 70 anos. E nós ainda temos famílias ou gerações de famílias que foram pioneiras aqui, que de certa forma colonizaram essa cidade. Então, os alunos propuseram a conversa justamente com essas famílias. Optou-se por justamente procurar pessoas com mais idade, com maior conhecimento, que pudessem nos dar melhores informações sobre histórias mais antigas. O meu pai casou em 1919 e daí ele tinha, para testemunho do casamento dele, ele levou um rapaz como testemunha. Esse rapaz chamava-se Desidério. Aí minha mãe falou pro meu pai, ó, esse nosso compadre é lobisomem. Em seguida, houve a etapa de produção de texto. Foi um momento em que cada aluno fez a sua produção individual, juntou os dados que coletou e transformou isso em gênero lenda. Para que eles conseguissem ter uma sequência, um norte, uma orientação, eu propus para eles um roteiro de produção, com os aspectos que deveriam estar presentes no gênero lenda. O primeiro tópico que vocês têm que ter atenção ao produzir o gênero lenda é a questão do narrador, primeira ou terceira pessoa. Sobre qual perspectiva vocês vão narrar? Vocês são um personagem que viveu a situação, que percebeu os fatos, que participou? Então você vai narrar em primeira pessoa, você faz parte. Ou você vai narrar em terceira pessoa, você é alguém que ouviu dizer a história. Bom, após os alunos me entregarem a primeira produção, eu parti para o processo de leitura. Ler todos os textos, observar se eles contemplavam os critérios que eu havia proposto para a produção. Mediante esses critérios, eu pude diagnosticar quais eram os principais problemas gerais dos textos. Então, num outro momento, eu devolvi aos alunos, mostrei para eles esses problemas, refletimos sobre as possíveis soluções e eles partiram para o processo de reescrita, tentando sanar os problemas que eu havia mostrado para eles. E esse processo se repetiu por 3 vezes, cada vez enfocando um problema diferente, até que nós chegássemos a um produto final que contemplasse realmente as características do gênero lenda. O seu texto tem o aspecto narrativo, a presença de um ser sobrenatural, mas penso que você precisa caracterizar mais o local. Onde aconteceu essa história? Foi aqui em Campina da Alegria? Não. Não foi? Então você tem que dar uma descrição melhor do local. Acho que isso pode ser feito logo de início, no primeiro parágrafo, apresentar esse local, descrevê-lo melhor. Dos problemas observados, houve muita confusão na questão do tempo verbal da narrativa. Como a lenda ela resgata uma história antiga, a narrativa ela está na sua maioria no passado e os alunos confundiam muito essa narração no passado com narração no presente.
também houve muita dificuldade na questão do discurso, direto e indireto, porque em alguns momentos os alunos contavam histórias que eles ouviram falar de forma indireta. Então, eles tiveram muita dificuldade de colocar isso no papel e eu tive que mostrar para eles qual seria o melhor caminho e para que eles solucionassem esse problema. Quando vi aquele bicho soltando fogo pela boca, disse: meu Deus, me ajude. O bicho se aproximou mais e eu lembrei que tinha um crucifixo no bolso. E então apontei para ele e disse: volte para o inferno. Wesley, qual é o problema que você identificou nesse trecho aí? Ali quando fala Deus me ajuda, é uma fala dele. E não tem nada de travessão, nada para identificar que é uma fala. Tá misturado ali. E ali no Volta para o Inferno também, é uma fala dele, mas não tem a travessão, nem aspa. Bom, a primeira versão do meu texto ela ficou bem pequena, bem simples, assim, que eu não tinha muito conhecimento ainda sobre esse tipo de texto, sobre as questões de pontuação. E eu misturei bastante na primeira versão, questão de verbos no passado e verbos no presente. Já na última versão, que a gente fez várias, né? Na última versão ela ficou bem definido, esse negócio de passado, presente, a pontuação ficou bem feita também. Como etapa final do trabalho, chegou a hora dos alunos exporem aquilo que eles produziram. Então, nós, como resultado, tivemos 2 tipos de produção. Tivemos a produção de algumas peças teatrais, a partir das lendas que eles produziram, e a outra forma foi a forma de produção textual. Nós fizemos uma exposição com esses textos. Nós tivemos o auxílio da professora de artes, ela nos auxiliou nas ilustrações. Essa exposição foi aberta à comunidade, as pessoas puderam vir, puderam ver o resultado das entrevistas que deram e foi um momento de muita interação, muito interessante. Muita gente não tinha essa vontade de aprender, se ele ficasse só escrevendo, explicando, ninguém entendia, Daí, ele resolveu fazer projetos, entrevistar, foi diferente, foi bem legal. E eu acho que um monte de gente teve essa expectativa boa, assim, de aprender. Foi bem interessante. O resultado final do projeto foi bem positivo. Eu pude perceber que eles solucionaram alguns problemas de escrita e leitura e, sobretudo, eu pude perceber que eles tiveram mais interesse em ler histórias. A partir desse projeto, eles frequentaram mais a nossa biblioteca e, em específico, procuraram mais histórias fantásticas, sobrenaturais, que trouxessem esse tipo de situação. Nossa comunidade, nossos alunos estão inseridos numa comunidade de alto risco. As questões de droga e violência são muito comuns, eles convivem diariamente com isso. Então, muito da agressividade que às vezes acontece dentro da sala de aula ou na própria escola, é eles trazendo reflexo daquilo que eles estão vivendo dentro de casa também. Então, através desse trabalho, desenvolvimento da leitura e da produção de texto, nós chegamos a um entendimento melhor de que, partindo da leitura de jornal, que é o meio de comunicação que eles têm mais acesso, seria o caminho ideal para desenvolver o projeto. Ou seja, os alunos trariam para a sala de aula reportagens locais para discussão e, a partir daí, levantaríamos reflexões sobre a paz, sobre a violência, sobre a construção de um ambiente favorável ao não desenvolvimento da violência. O gênero reportagem, ele traz o quê? Uma notícia a respeito de determinada situação que ocorreu. E nós vamos frisar as situações ocorridas de violência em ambiente escolar e também em nossa comunidade. Eu iniciei o projeto através de uma reflexão mesmo de um trechinho de um poema de Adélia Prado, onde ela fala que é preciso ter, não adianta ter faca
e queijo se não tiver fome, né? Então, ou seja, nós tínhamos a fome, que era a questão da violência na comunidade. Ou seja, nós tínhamos que buscar alguma forma de trabalhar essa questão com os alunos, porque isso faz parte da vida deles. Vocês têm algum caso de violência, né? Ou na sala de vocês, ou na escola que aconteceu e que vocês queiram contar e comentar aqui? Um dia que na escola teve um campeonato, aí nosso time estava perdendo. Aí foi o menino que estava do lado de fora, começou a falar com o nosso goleiro. Foi nosso goleiro pelou e foi querer bater, né? Correr atrás dele. Teve uma vez que um amigo cortou o rosto do outro na sala. E cortou com o quê, né? Estilete. Eles passaram a selecionar, então, os textos, né, das reportagens, e a partir daí nós começamos a montar, então, um portfólio com essas reportagens. É válido ressaltar que nessa fase inicial de seleção dos textos, nós utilizamos a biblioteca da escola, né? Os alunos poderiam descer, fazer uso do material que tem lá, do acervo, né, de revistas e jornais, sempre focalizando, né, nas reportagens referentes à comunidade. Fizemos a exposição aqui no quadro, justamente para a gente trabalhar o quê? Agora a ideia da violência, tá? Aquilo que vocês tiraram de mais importante de cada reportagem que vocês leram e escolheram, antes de fixar no caderno, tá certo? Depois do contato com o texto, né, e depois da formação do portfólio, nós passamos, então, a desenvolver as discussões, né, em formatos também diferentes de gêneros textuais. Ali, os alunos iam tratar a questão da interpretação, né, seja compreensão oral também, né, a discussão deles em sala de aula, tanto em formato de seminário, muitas vezes de mesa redonda. Chegamos a fazer júris, simulação de júri também em sala de aula. Para quê? Para que expandisse cada vez mais, né, reflexões sobre como evitar, como trabalhar no ambiente escolar a questão da paz, do respeito, da harmonia e principalmente da preservação do patrimônio e a cordialidade entre eles. Igual que na escola acontece as brigas, mas por causa de bullying, o povo fica xingando o outro. Põe apelido, chateia o outro com o apelido, não é isso? A pessoa não gosta. É, apelido. E você acha que essa atitude de colocar apelidos, de mexer com o outro na hora do intervalo é correta? Não. E como que a gente resolve isso? Chama a professora para tomar as providências. Depois das discussões, né, dos seminários, nós partimos então para a questão da reflexão sobre o contraponto. Nós trabalhamos a questão da violência e qual contraponto, então, a gente poderia fazer com as reportagens, com o que foi lido, com o que foi debatido em sala de aula, né? Então, trouxemos para eles, para a sala de aula, textos que falassem sobre a paz, que falasse sobre o respeito ao ser humano. Então, era um texto jornalístico, né, interrelacionando, vamos dizer assim, com outro texto, seja uma lei, seja uma música, né, seja um poema, mas havendo sempre esse contraponto. Paz pela paz, Nando Cordão. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço o bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Essa intertextualização entre as reportagens e os textos artísticos, né, seja a música, o poema trabalhado, ajudou os alunos na formação dos argumentos, né, para a produção textual, pós as discussões. Quem que pode iniciar comentando para a gente sobre a questão da paz na escola, do respeito? Eu acho que a paz tem que estar em todos os lugares, na escola, onde que a gente vai, e o respeito também, porque se a gente não respeitar, no futuro a gente vai ser respeitado pelos colegas e nem pelos funcionários. Para mim, tem que respeitar todas as pessoas, mesmo as desconhecidas. Na etapa seguinte, né, essa reflexão de contrapontos, nós tivemos então um momento de produção de texto, né? Esse momento foi para que eles aqui reafirmassem, porém de forma escrita, e aí já utilizando, né, as técnicas de redação, né, eles assumiram então em determinados momentos papéis sociais. Sempre na proposta tinha um papel social que ele deveria assumir, né, para quem ele estava escrevendo e qual efeito teria aquele texto na comunidade em que ele está inserido. Vocês terão que criar uma reportagem agora, tá? Então nós vamos pensar bem nas características que nós vimos das reportagens trabalhadas, né? Com relação à estrutura, tudo isso nós vamos levar em conta para a gente poder construir a nossa reportagem agora, tá certo? Após, né, esse momento de
socialização do texto, vamos dizer, é importante que haja refacção, que é a devolução do texto para o aluno após a correção, para que ele veja os pontos a serem melhorados, faça as devidas correções e devolva para uma nova análise. Né? Esse momento é importante no processo de produção textual. O primeiro errinho aqui está na palavra discurso. De 2 colegas. Tá faltando alguma coisinha para a gente ligar essas duas frases aqui, não está? Ah, que. Muito bem. Que começaram. Começaram, tá escrito certo? Não. Onde que tá o errinho aqui? No S, né? O que mais? Começaram a brigarem. Tá conjugado corretamente aqui? Não. Ah, então nós temos outro errinho aqui. A partir do momento que os alunos têm contato com textos diferentes, com gêneros textuais diferentes, com estruturas textuais diferentes, eles têm sim uma melhor produção textual, né? Eles passam a ter mais cuidado na elaboração do que eles estão escrevendo. Então, as escolhas, né, lexicais deles são melhores, a questão da coesão e da coerência, eles conseguem desenvolver o texto de forma mais elaborada. E isso, na culminância, o aluno escreveu, ele leu, ele falou, ele desenvolveu a sua oralidade, a sua escrita, a sua leitura de forma coerente, coesa. Então isso vem enriquecer muito, vem valorizar muito, e o professor atento a tudo que o aluno fez, a tudo que o aluno desenvolveu, criou. Então, quando eles têm a oportunidade de criar, de se mostrar, eles fazem bem feito. E o projeto oportuniza isso. Finalizando, então, o projeto, nós tivemos a exposição de todos os textos, né? Nós pedimos aos alunos que, com o texto finalizado, ilustrasse o texto, né? E cada um criou, né, de acordo com o que havia escrito, e fizemos a exposição para a escola toda. A gente aprendeu que a gente tem que preservar o ambiente que a gente vive. A gente aprendeu sobre a violência, que a gente não tem que dizer sim à paz e não às drogas, à violência. Eu achei muito bom cada um tá fazendo seu texto, por causa que todos nós alunos expôs o que estava abafado dentro da gente e o que aconteceu na realidade. Antes do projeto, eu copiava muito errado. Agora melhorou um bocado. Eu estou gostando mais de ler e de escrever do que colorir. Nós vimos que realmente a comunidade escolar participou, envolveu-se com os projetos, né? A repercussão foi grande, porque os pais vieram comentar: olha, meu filho produziu um texto muito bom, né? Apesar de termos pegado assim momentos de violência, momentos críticos, momentos tristes da comunidade, os alunos souberam trabalhar isso de forma a melhorar a situação da escola. Então, eu acho que isso vai mudar até longo prazo, que eles vão levar, aprendendo aqui, vão levar para fora. Então, eles levando tudo que eles aprendem aqui para fora, vão melhorar para eles futuramente e talvez até levar para alguém que está lá fora e consertar um pouquinho, né? Levando em consideração, né, a língua portuguesa, a parte técnica de produção, de explorar as habilidades e competências, o resultado também foi satisfatório. Por quê? Porque os alunos desenvolveram mais com isso, né? Os alunos passaram a atentar para coisas que até então eles não faziam. Eles tiveram que expor suas opiniões, tiveram que criar, eles tiveram que se sentir repórteres, eles tiveram que se sentir escritores, eles tiveram que entrar no papel do personagem. E com isso, o aluno ficou até mais seguro em estar realizando as atividades. Os alunos passaram a atentar para coisas que até então eles não faziam, né? Uma seleção lexical, por exemplo, se você pede uma produção textual sem ter um objetivo claro para eles vão fazer de qualquer forma, porque o que você está pedindo para eles também é de qualquer forma. Mas quando você desenvolve um projeto que tem uma proposta bacana, que leva em consideração a realidade deles, que tem como foco o que eles estão vivendo diariamente, o interesse deles é maior. Eles passam a desenvolver isso com muito mais entusiasmo, né? Com muito mais força de vontade. E o que eles passaram então com essa força de vontade, com entusiasmo, foi o quê? A estudar mais.
né, a querer mostrar para o quê? Para os colegas, para os professores, que eles sabem sim fazer, que eles dão conta de fazer. O que tem que ter é incentivo.